Bom dia, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos nessa semana de oração, malhando trigo no lagar. O lagar não era lugar de malhar trigo, lugar de malhar trigo na eira, mas o que Gideão tinha era o lagar. E ele estava fazendo aquilo que estava às suas mãos. A palavra de Deus é bem claro que ele não desistiu, ele continuou, ele persistiu diante daquilo que ele tinha. Então, diante das afrontas, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das incertezas, diante das perseguições, diante de tudo, ele estava trabalhando. E eu estava falando exatamente sobre isso. Ontem, deixa eu só mudar a internet aqui para ver se melhora a qualidade, está oscilando bastante. Aquela mulher não ia comer mais, provavelmente. Aquela mãe não ia comer mais. Nós fomos parar para pensar mesmo, a última refeição de uma mãe e um filho, provavelmente aquela mãe não ia comer. Provavelmente aquela mãe não iria comer. Mas em cima disso, o profeta falou: faz para mim um pão primeiro. E ela ouviu a voz, a direção de Deus, e fez o pão. E não faltou farinha, não faltou azeite, não faltou alimento para aquela casa. A segunda história que eu citei foi aquela viúva que tinha perdido os 2 filhos, foi o credor até ela. Até ontem eu comentei um pouco também. Ela também estava numa situação desesperadora. Depois da morte do marido, ela de luto ainda. Aquelas mulheres naquele tempo viviam o luto, vestiam o luto, né? Ela foi ao profeta e falou: a situação é essa. Meus 2 filhos vão ser levados como escravos porque eu não tenho como pagar. O que você tem em casa, mulher? Falou: não, só tem uma vasilha de azeite. Olha a situação. A viúva em Sarepta de Sidom tinha azeite e farinha. A viúva com Eliseu só tinha um pouco de azeite, uma condição limitada de azeite. E ela mesmo assim também ouviu a voz do homem de Deus e fez como ele disse. Foi lá, pediu as vasilhas emprestadas, talvez vasilhas não tão leves, talvez vizinhos que não eram tão amigos delas, gente que não estava até tão disposta a emprestar algo, né? Se pedir algo emprestado é complicado, né? Nos dias de hoje, com todas as condições que nós temos, né? Como prosperamos, como temos condições de comprar, mesmo assim você ficar pedindo emprestado para os outros é ruim demais. Mas ela foi e bateu nas portas, como o homem falou, ouviu a direção de Deus, fechou a porta depois. Tem algumas situações que você vai ter que fechar a porta. Falei bastante sobre isso ontem. Você vai ter que fechar essa porta. Você não vai poder deixar ela aberta. Deus só vai poder operar um milagre quando fechar a porta. E ela fez conforme ele falou. Os filhos traziam as vasilhas, ela não enchia. E cheias foram todas as vasilhas. E aí depois ela foi ao profeta. O profeta falou: vende, paga a tua dívida e viva do resto. Ou seja, não era pouco azeite, dava para pagar a dívida e viver do resto. Mas ela teve que trabalhar. Contei da terceira história, falei de Isaac, que ficou no Egito, semeou em Gerar, né? Colheu 100 vezes porque o Senhor era com ele e Deus o abençoou. Diz que 100 vezes porque Deus era com ele. E falei também de Pedro, que depois de uma noite péssima de trabalho, de um dia horrível, sem resultados, sem pesca, pescador de subsistência, né? Ele não só trabalhava, mas também levava o alimento para casa. Naquele dia ele ia ter que chegar em casa e falar para os filhos: não tem peixe? Misericórdia, pois é. Hoje não vai ter nada porque nós não pegamos nada.
Ele teria que falar isso. E o texto da informação, que depois que ouviram a palavra de Deus, fizeram em alto mar, lançaram a rede, redes que já estavam guardadas. Em Lucas 5,2 você pode ler lá, e lavavam suas redes, ou seja, já tinha encerrado o turno, já tinha encerrado o plantão, já tinha encerrado as tentativas, mas eles foram lançar a rede e fizeram a pesca maravilhosa, algo que eles nunca tinham presenciado, porque não seria maravilhosa. Eles ficavam espantados, pescadores espantados com o resultado da pesca que tiveram. Devia ser algo lindo, algo extraordinário mesmo. E eles viveram isso. E eu citei essas 4 histórias ontem para você entender. Em todas elas, eles estavam em situações difíceis. Voltando para a primeira história, a viúva em Sarepta, última refeição. Voltando à segunda história, aquela mulher que tinha perdido seu marido, total desespero. Terceira história, Isaac, o homem que tinha a promessa de Deus, passando aperto, passando necessidade, passando ali aquela situação, mas cavando, trabalhando. Depois nós temos o relato de Isaac cavando poços. E a quarta história, Pedro, também diante da situação crítica, sem alimento para levar para casa. Todos eles alcançaram a bênção de Deus porque trabalharam um pouquinho mais, porque perseveraram um pouquinho mais, porque insistiram um pouquinho mais, porque teimaram no sentido positivo, né? Trabalharam um pouco mais. Então eu quero que realmente você comece a despertar sobre isso. Espera aí, a situação não está fácil, mas não significa que eu não posso insistir um pouco mais. As circunstâncias não são das melhores, mas não significa que eu não posso bater na tecla, né, um pouquinho mais, e que Deus não vai me abençoar. Então realmente eu estou chamando você para isso. Espera aí, por que eu não insisto um pouquinho mais? Por que eu não me esforço um pouquinho mais? Por que eu não vou um pouquinho além? Deixa eu ver se eu acho um salmo de Davi aqui que fala sobre isso. Talvez diante disso, talvez diante dessa situação, diante dessa questão, né? Diante de tudo que estamos vivendo, será que a gente não pode insistir um pouquinho mais? Não, peraí, eu vou realmente bater, ir atrás, né? Correr atrás, realmente insistir um pouco mais, e Deus há de nos abençoar. Deixa eu só ver se eu acho essa referência que eu quero ler com você, que vai te ajudar. E Deus vai trazer da bênção para nós. Eu tenho certeza disso. Talvez seja isso. Era o Salmo, tá certo. Deixa eu só achar a referência aqui. Talvez nós precisamos realmente bater um pouquinho mais na tecla, né? Não, eu vou atrás, vou correr, vou realmente insistir. E Deus há de nos abençoar. E Deus há realmente de trazer da bênção para nós, trazer da resposta para as nossas vidas, né? E talvez estamos parando, né? Não. E eu tenho certeza que Deus vai. Aqui o versículo é Salmo 89, 20. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo unge. Então falaste em visão ao seu santo, disseste: dei a um homem o poder de socorrer, exaltei um escolhido do povo. Ele fala sobre um esforçado, irmãos. Achei um esforçado, achei um dedicado, achei um que é empenhado, achei um que está disposto, realmente é um. Então Deus realmente está olhando para quem é mais esforçado. Deus realmente está procurando pessoas que vão um pouquinho mais além, um pouquinho mais
esforçado, né? Um pouquinho mais. Não, vamos realmente insistir em realmente buscar um pouquinho mais, buscar essa bênção do Senhor, buscar essa direção de Deus, e Deus vai trazer a resposta para nós. Voltando nos 4 exemplos, a viúva em Sarepta foi lá fazer o pão. Aquela outra viúva foi lá buscar as vasilhas, fechou as portas, encheu as vasilhas, vendeu o azeite. Ela foi esforçada. Falei de Isaac, semeou na terra que ninguém estava plantando, porque não estava dando nada. Falei de Pedro, mesmo depois de tudo, de uma noite péssima de trabalho, foi lá lançar as redes. Então, todos eles malharam trigo no deserto. Malharam trigo no lagar, perdão. Você entendeu que era esse recado que eu queria dar para você? A situação não era melhor para ele. As condições não eram as melhores, mas mesmo assim eles trabalharam. Eles correram atrás. E Deus os abençoou. Deus realmente trouxe a resposta para eles. E que Deus possa abençoar. Deus possa suprir a sua vida aí de uma maneira extraordinária, sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com essa palavra, não vou estender muito mais, mas era o recado que eu queria passar. Talvez você está passando um momento difícil aí, trabalha um pouquinho mais. Pastor, não esperava passar por isso nessa altura do campeonato de 2025, não. Deus é contigo. Vamos trabalhar com as ferramentas que temos e Deus vai nos abençoar. Vamos vencer, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração, Pai. Eu apresento o Senhor aqui, Senhor. Cada vida que tem participado dessas orações, dessas lives, Senhor, que o Senhor possa abençoar de uma maneira especial, Pai. Senhor, de uma forma especial, de uma maneira extraordinária, Pai. Estou apresentando, Senhor, a vida de cada pessoa, Pai, de cada família, de cada lar, de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor realmente traga da resposta, da bênção, Senhor, de forma extraordinária, abençoadora, em o nome de Jesus, ó Pai. Olha, Senhor, para os teus servos. Achei um que é esforçado, com santo óleo ungido. Ele vai dominar, ele vai vencer. Davi trabalhou muito, Pai, até chegar, Senhor, ao cargo de rei. Ele teve que trabalhar muito. Oh, meu Deus, abençoa essa vida, que ela possa alcançar, que ela possa vencer, que não desista como, infelizmente, muitos têm desistido, Pai, mas que ela insista de uma maneira especial. Apresento, Senhor, a vida do teu servo, Senhor, do Henrique, sua filhinha, Senhor. Oh, meu Deus, visita lá na Helena, Pai. Coloca a tua mão sobre ela, Pai. Que não sejam os médicos, mas que seja a tua forte mão. Da mesma maneira, Senhor, a casa da irmã Andréia, a casa, Senhor, do irmão Paulo, Henrique, Senhor, a casa, Senhor, do João, a casa, Senhor, da Dona Maria lá, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, a casa, a bênção, Senhor, sobre as famílias representadas, Pai, sobre as orações que têm chegado até a mim, Pai. Oh, Jesus, abençoa, Senhor, essas famílias, ó Pai. Coloca, Senhor, da tua bênção. Senhor, coloca da tua forte mão, Pai. Senhor, que não sejam os médicos, mas que sejam as tuas mãos. Que não seja, Senhor, o homem, mas que seja o próprio Deus, ó Pai. Senhor, nós estamos confiando em Ti para fazer essa obra, Pai. Nós estamos confiando em Ti para fazer este milagre. Nós estamos confiando em Ti, Senhor, para fazer. Todos esses exemplos que eu citei, Senhor, na live, foram homens que perseveraram um pouco mais, que malharam trigo, Senhor, no meio do lagar. Não era a estrutura, não eram as condições, não era o que eles gostariam de estar passando, mas mesmo assim eles estavam trabalhando. E que diante das nossas lutas, nós venhamos perseverar em confiar no Senhor. E que o Senhor venha nos abençoar de uma maneira especial, Pai. É o que eu te peço. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. E eu tenho certeza de uma maneira especial, Pai, que o Senhor alcance
Abençoa lá o teu servo, a filhinha dele, Pai. Senhor, coloca as tuas mãos lá. Está tudo diante de ti, Pai. É o Senhor que está conosco. Ah, ora diga Israel, se o Senhor não tivesse ao nosso lado, os inimigos teriam nos consumido. Com certeza não venceríamos. Mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós cremos, Senhor, na tua resposta, na tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe aí o Carlos Henrique Jaca. Estamos em oração, Carlos, crendo aí na resposta de Deus. Deus abençoe. A Adriana está aqui conosco também. Outras pessoas vão entrando depois, né? Mas eu deixei esse recado aí. Pega essa mensagem. E, como eu falei, 4 exemplos. A situação não era das melhores, mas eles insistiram um pouquinho mais e Deus os abençoou. Vamos insistir um pouquinho mais e Deus há de nos abençoar. Amém? Fica com essa palavra e com esse recado. Eu estou essa semana em oração, malhando trigo no lagar mesmo, e Deus há de nos abençoar. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus aí, estamos em oração, crendo na resposta de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.